Então, na aula passada, nós estudamos 3 parâmetros que vão ser muito úteis na solução de problemas envolvendo o cálculo da transferência de potência em linha de transmissão, ou seja, de um gerador, um transmissor, até uma carga unidos por uma linha de transmissão. Pode ser em comunicações, é muito comum a utilização do cabo coaxial ou então da linha bifilar. O par trançado é um exemplo de linha bifilar, só que com a seção reta não homogênea, né? Ela vai girando, mas a ideia é a mesma do cabo bifilar. Então, esses parâmetros são o conceito de impedância, admitância e coeficiente de reflexão, que a gente estudou na última aula, vão ser muito úteis, dependendo do tipo de enunciado, um é melhor do que o outro, mas todos eles serão úteis para resolver esses problemas de transferência de potência. Existe um outro parâmetro muito utilizado, inclusive geralmente é o parâmetro que os fabricantes, tanto os fabricantes de equipamentos de comunicação, antenas, fornecem, que é a taxa de onda estacionária, que a gente vai definir daqui a pouco. Então, aqui nas notas de aula, vou usar a terminologia em português, taxa de onda estacionária, a gente vai chamar de TOI. Alguns textos em português definem como razão de onda estacionária, ROI. É a mesma coisa. Em inglês, é comum aparecer o termo Voltage Standing Wave Ratio, VSWR. Se você lembrar de algum equipamento de comunicação, geralmente esse parâmetro ele é fornecido através dessa sigla VSWR ou simplesmente SWR. Independente da sigla, todos referem-se à mesma coisa, que é a taxa de onda estacionária. Se você lembrar na nossa onda de tensão e de corrente, a gente vai particularizar para a onda de tensão, porque a mesma coisa ocorre para a onda de corrente. Você vai ter, de um lado, um gerador, um transmissor, do outro lado, uma carga. Geralmente, a coordenada Z é definida apontando, né, o eixo Z apontando para a carga. Então, você vai ter uma onda de tensão incidente e não havendo casamento de impedância entre a carga e a linha de transmissão, você vai ter uma onda de tensão refletida de volta, tá? Como são dispositivos passivos, a amplitude da onda que volta menor ou igual à onda incidente. Vai ser igual se nenhuma potência média for transferida para essa carga, tá? E aqui nessa figura, não sei se você consegue ver com clareza, nós temos 3 ondas em movimento. Nós temos aqui bem clarinha uma onda cuja amplitude não varia, propagando na direção Z. Bem clarinho. A amplitude não varia. Nós temos outra onda bem clarinha, de amplitude menor, propagando na direção menos Z. E essa figura, parece uma cobra mais escura, é a soma das duas, tá? Logicamente, como tem um movimento, isso é no domínio do tempo. Para obter essa variação temporal, como qualquer fasor, você multiplica o fasor por E elevado a J ômega t e tira a parte real. Então, repara que essa onda mais escura é a onda de tensão, a soma dos dois termos, a componente incidente e a componente refletida. Como a intensidade da onda incidente é maior, nessa figura, é maior do que a da onda refletida, repara que a resultante, ela oscila, ela tem esse batimento, porque é uma interferência entre duas componentes com mesma frequência, mas propagando em sentido oposto, né? Cada uma num sentido contrário da outra. Então você tem esse batimento. Mas repara que, em média, essa onda propaga em que direção? No sentido Da de carga. propagação, da incidência. No sentido da carga. Ou seja, alguma coisa está sendo absorvida pela carga. E outra coisa interessante, né? Se você acreditar que essa simulação foi uma simulação bem feita, é que essa resultante
o valor dela nunca ultrapassa esse limite, essa envoltória. Se não me engano, eu vou marcar aqui de verde. Repara que a resultante nunca ultrapassa essa envoltória. Agora, lembra que em comunicações a frequência é muito, muito alta. Então, na verdade, se isso aqui fosse realmente um sinal de comunicação, né, uma portadora sem modulação sendo transmitida através dessa linha de transmissão, a gente ia ver um borrão preto entre essas duas curvas verdes. É porque aqui a frequência é tão pequititinha que você consegue ver a onda oscilando. Mas em comunicações, as frequências são muito elevadas. Então, você ia ver um borrão preto limitado por essa envoltória verde. Essa envoltória possui máximos e mínimos. Tá? Aqui tem um máximo de tensão, aqui um mínimo de tensão, e as posições desses máximos e mínimos, elas são periódicas, assumindo que a linha não tenha perdas. Se a linha tiver perdas, vai haver uma atenuação. A figura ficou um pouco mais complicada. Mas não havendo perdas, ou se as perdas forem muito, muito baixas, repara que existe uma periodicidade. A gente vai mostrar, ao definir matematicamente esse envelope, que se você conhecer a razão entre a tensão máxima do envelope e a tensão mínima do envelope, essa razão é a tal da taxa de onda estacionária. Essa razão está associada ao módulo do coeficiente de reflexão do problema. Então, fornecer a taxa de onda estacionária é a mesma coisa que fornecer o módulo do coeficiente de reflexão. E se você tiver o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado, você tem o percentual de potência que é refletido. E, consequentemente, por conservação de energia, você tem o percentual de potência que é transferido para a carga. Ou seja, fornecer a taxa de onda estacionária é a mesma coisa que calcular o quanto de potência foi transferido para a carga. Além disso, se você souber as posições onde esses máximos ou mínimos ocorrem em relação à carga, você também consegue obter informação sobre a fase desse coeficiente de reflexão. Então, conhecendo a razão entre o máximo e mínimo e a posição em relação à carga onde eles ocorrem, você tem toda a informação necessária sobre o coeficiente de reflexão, tanto em fase como em amplitude. Lembrando que esse coeficiente de reflexão é uma razão entre fasores, por isso ele é um número complexo. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Não, professor. Tranquilo? Então agora é pegar essa onda de tensão na notação fasorial, passar para o domínio do tempo e definir o que é o envelope dessa função, dessa onda. Você já deve ter visto isso em alguma matéria de comunicação. Por exemplo, teoria das comunicações. Vamos ver se o que eu falei é verdade. Então, para obter o envelope da onda de tensão, a gente tem que fazer essa análise no domínio do tempo. Então, repara, eu peguei aqui a nossa onda de tensão, completa o termo incidente, o termo refletido, multiplica por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Lembrando que essas amplitudes V0 mais V0 menos são fasores. Então tem amplitude e fase. As amplitudes eu vou representar botando aqui o módulo e as fases eu vou representar por φ0. Para a onda incidente, φ0 mais. Para a onda refletida, φ0 menos. E aí vamos lembrar que, por definição, o módulo do coeficiente de reflexão em cima da carga, na posição S igual a 0, é a razão entre a onda de tensão refletida e as amplitudes, né, da onda de tensão refletida dividido da onda de tensão incidente. Ou seja, esse termo dividido por este. De maneira que o coeficiente de reflexão
na posição S igual a zero sobre a carga, é a mesma coisa que a razão entre os módulos V0 menos, V0 mais, e fase é a diferença entre o φ0 menos e o φ0 mais. Então, a informação necessária para se conhecer o módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga é simplesmente conhecer a relação entre as amplitudes complexas da onda de tensão incidente e da onda de tensão refletida. Enfim, definindo esses parâmetros como estão aqui, a gente pode reescrever essa expressão desta maneira. E aqui eu levei em conta a possibilidade de haver perdas na linha de transmissão, ou seja, desse K ser complexo. Parte real beta, parte imaginária menos alfa. O que mostra, como esperado, né, que se houver perda, a amplitude da onda de tensão incidente vai diminuindo na medida em que ela propaga na direção contrária de S, idem para a onda de tensão refletida. Na medida que ela propaga na direção do gerador, a amplitude vai diminuindo. Aqui a gente colocou a expressão completa, levando em conta a possibilidade de haver perdas, mas daqui a pouco a gente vai fazer o alfa igual a zero para simplificar a definição desse envelope. Ó, já está aqui, ó. Se não houver perdas na linha de transmissão, o alfa é igual a zero, essas exponenciais aqui viram 1 e a expressão fica mais simples. E aí, nesse caso, o beta é o próprio K. E nesse caso vai ser ômega raiz de μ, que não tem perda na linha. Até aqui, alguma pergunta? Não, professor, eu estava só na dúvida aí, como eu perdi a aula passada, eu estava voltando e queria ver estava revendo o que é o S aí no caso e tudo mais, mas está tranquilo, tá tranquilo. Lembra que o S é a coordenada, é a distância medida a partir da carga. Entendi isso aqui. O S aumenta na medida em que a gente propaga na direção do gerador. Ele vai O S é o menos Z. Houve essa troca de sinal. Beleza, tranquilo. Que desse jeito a gente trabalha com posições S positivas, senão a gente ia ter que trabalhar com Z negativo. É notação, é simples notação, tá? O S faz o papel do menos Z. Eu fiquei na dúvida se tinha alguma transformada aí. Não. S não é transformada de Laplace, nada disso. S está sendo usado, também não é vetor de point. O S aqui é distância. Tá. Aí o pessoal, a notação mais usada, pelo menos no nosso livro-texto, é descrever essa distância a partir da carga como sendo o comprimento S, a distância S a partir da carga. E S igual a zero, por definição, é em cima da carga. Não, beleza. Se a linha de transmissão tiver tamanho L, S igual a L vai ser em cima do gerador. Beleza? Beleza. Então, o resultado aí é o resultado do envelope de tensão, que é a soma. É basicamente a soma desse primeiro cosseno com o fator de reflexão ali no segundo termo e tudo mais. E ele mantém a frequência da onda, né? É porque a frequência da onda, repara, é a mesma tanto para a onda incidente como para a refletida, é a mesma frequência. E aqui, ó, eu simplesmente troquei, repara, que aqui é V0 menos, ó, aqui é V0, módulo do V0 menos. Eu simplesmente troquei o módulo do V0 menos por essa relação, já que o módulo do gama zero é igual ao módulo do V0 menos dividido pelo módulo do V0 mais. Então, eu só passei o módulo do V0 mais para cá, e tudo isso daqui é o módulo do V0 menos. A tentativa é, no final, ficar com uma fórmula onde eu consiga reescrever essa relação utilizando os parâmetros direto do coeficiente de reflexão, não tendo que escrever desse jeito. Ó. Entendi. Beleza. Ou seja, para relacionar o envelope com o coeficiente de reflexão, tanto com a sua amplitude como com a sua fase.
Não, beleza. Como a gente começou com a onda de tensão, inicialmente os parâmetros que aparecem aqui são da onda de tensão. Mas daqui a pouco essa coisa vai ser reescrita, eu vou querer substituir isto daqui por isto. Então eu já aproveitei e já comecei a fazendo aqui, ó. Porque agora o V0+ vai ficar em evidência, ele não vai ser tão importante assim para as características do envelope. Tranquilo, professor. Beleza? Então a próxima etapa é expandir, utilizando as identidades trigonométricas, essas senoides que aparecem na última expressão. Se você fizer isso, você vai ter, por exemplo, o que a gente vai usar aqui? Cosseno de A mais B é igual a cosseno A vezes cosseno B menos seno de A vezes seno de B. Então, quando eu expandir isso, vão aparecer termos com cosseno de ômega t e termos com seno de ômega t. E aí você vai pegar todos aqueles termos que vierem multiplicados por cosseno de ômega t, você vai juntar aqui, ó, e todos aqueles que vierem multiplicados por seno de ômega t, no caso menos seno de ômega t, você junta aqui. Foi o que a gente fez, tá? Então, esta função, que é a nossa onda de tensão descrita no domínio do tempo, ela tem um termo em fase, que por definição é aquele termo que vem multiplicando cosseno de ômega t, e você tem um termo em quadratura, que é aquele termo que vem multiplicando seno de ômega t. E por definição, o envelope desse sinal é a raiz quadrada do termo em fase ao quadrado mais o termo em quadratura ao quadrado. Isso daqui. Lembrando que o módulo do V0+ está em evidência, ele aparece aqui, ó, isolado do lado de fora. Então, por definição, este é o envelope deste sinal. Você já tinha visto isso em alguma matéria de comunicações? Eu já, né? Modulação FM, por Sim, exemplo? pois é, já sim. Beleza. Já. Então, é a Mas, mesma coisa, tá? Essencialmente é a mesma coisa. Só que lá o envelope é complexo. Aqui não, não é o envelope complexo. Então, esta da equação aqui, ó, fornece o envelope desta nossa onda de tensão. Aí, como tem um monte de senos e cossenos e elevado ao quadrado, a gente vai mais uma vez abrindo esses quadrados e aplicando as identidades trigonométricas. Os detalhes eu não mostro aqui porque eles são simples, tá? E você vai conseguindo escrever isso, repara, eu consigo reescrever isso desta maneira. Aqui, por exemplo, entrou aquela propriedade, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, sumiram. Aqui não, mas repara, aqui você tem cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A, seno de B. Eu consigo juntar isso tudo dentro do mesmo cosseno. É o cosseno de A mais B. E repara, olha o que apareceu aqui. A diferença das fases da amplitude da onda de tensão incidente e da onda de tensão refletida. Isso daqui, ó, com sinal trocado, é a fase do coeficiente de reflexão sobre a carga. Então, repara, desse jeito a gente consegue descrever o envelope desse sinal. Lógico, o módulo do V0+ continua aqui fora, em evidência. Mas repara, aqui dentro, a gente conseguiu reescrever esse envelope em termos do módulo e da fase do coeficiente de reflexão sobre a carga. Em outras palavras, esse envelope carrega a informação do coeficiente de reflexão. Por que definir esse envelope? Porque antigamente era mais fácil obter os dados do coeficiente de reflexão medindo com um voltímetro especial, lógico, né? Para aquela frequência. Medindo o envelope, desde que você tenha acesso aos condutores da linha de transmissão, por exemplo, no cabo coaxial fica um pouco mais difícil,
cabo coaxial vai ter que ter uma fenda para você ter um acesso ao condutor interno. Na linha bifilar é menos difícil. Então, tendo acesso aos dois condutores, você pode medir essa tensão, os máximos e os mínimos de tensão ao longo da linha de transmissão e localizar as posições onde eles ocorrem, e com essas informações você consegue obter não só o módulo do coeficiente de reflexão, como a fase do coeficiente de reflexão. Então, medir o envelope, no fundo, traz para você informações sobre o coeficiente de reflexão. Ou seja, medir o envelope é uma maneira indireta de medir o próprio coeficiente de reflexão. E isso era muito usado no passado. Hoje tem equipamentos mais modernos, mais sofisticados, mais caros, onde você consegue medir direto esse coeficiente de reflexão em amplitude e fase. Mas no passado não era tão trivial assim. E até hoje o pessoal usa esse conceito de taxa de onda estacionária. Ficou. Então é algo que é fornecido quando você compra um determinado equipamento de comunicação. Alguma pergunta até o momento? Não, professor. Beleza? Então, Legal essa expressão. Então, o envelope. Outra observação que eu esqueci de fazer. Repara, apesar do seu sinal ser um sinal que varia tanto no tempo como no espaço, repara que o envelope não varia no tempo. O envelope só varia com a posição. Ó. Por isso que aquela curva verde que a gente mostrou antes na animação, ela estava paradinha. A onda total ela vai se esgueirando ali entre as duas, o envelope, no meio do envelope, mas o envelope é fixo. Ele não varia com o tempo, ele só varia com a posição. E outra coisa, repara que tem 2 beta, ou seja, a periodicidade do envelope é de meio comprimento de onda. Se fosse beta sozinho, seria de comprimento de onda. Como é 2 beta, é o comprimento de onda dividido por 2. Então, máximos consecutivos e mínimos consecutivos estão separados entre si por meio comprimento de onda. Dá para ver desta fórmula. Então, está aqui em verde o envelope, a fórmula do envelope complexo, é aquela última que a gente obteve. E aqui eu fui no MATLAB, eu não sei fazer filme no MATLAB, então o que eu fiz foi pegar uma certa onda de tensão, com a componente incidente mais intensa que a componente refletida, e plotei o gráfico da onda para vários instantes de tempo diferentes. Então, cada curva dessa é a foto da minha onda propagando em tempos diferentes. Aí, no final, ó, forma esse borrão entre o envelope marcado em verde aqui. Tá? Mas a animação é muito melhor, muito mais interessante do que isso. Bom, vamos mostrar agora que o módulo do coeficiente de reflexão gama zero significa módulo, gama zero significa coeficiente de reflexão em S igual a zero, sobre a carga. Então vamos mostrar que você obtém esse módulo através da relação entre a tensão mínima e a tensão máxima, ou seja, o menor valor do envelope e o maior valor do envelope. Se você olhar para aqui, ó, você vai ver que os extremos desse último termo estão em mais ou menos 1, né? O cosseno de um ângulo real vai estar sempre entre menos e mais 1. Então, repara, o menor valor que isso pode ter é quando esse cosseno vale menos 1. Quando o cosseno valer menos 1, nós vamos ter essa expressão. E repara, 1 mais a ao quadrado menos 2a é igual a 1 menos a ao quadrado. Raiz, onde esse 1 menos a é um valor positivo. Então, a raiz quadrada disso é igual a isso. O que é óbvio, né? Porque qual vai ser o menor valor da tensão? É quando é nas posições discretas,
onde a onda de tensão incidente e a refletida estiverem em oposição de fase, uma menos a outra. Mas isso não ocorre em qualquer lugar, ocorre em posições específicas, onde o argumento desse cosseno é um múltiplo ímpar de π, para que o cosseno dê negativo. Negativo não, dê menos 1. Então não é qualquer posição que faz esse cosseno ser igual a menos 1. São essas posições específicas, espaçadas entre si de meio comprimento de onda. Então, esta é a fórmula do mínimo de tensão. Consequentemente, óbvio, os máximos vão ocorrer onde a onda incidente e a onda refletida estiverem em fase. Mais. Ou seja, nas posições onde esse cosseno tiver valor igual a mais 1. São posições específicas. Se, através de medidas, por exemplo, eu souber o valor do máximo de tensão do envelope e o valor do mínimo de tensão de envelope, repara, se eu dividir um pelo outro, eu vou ter uma relação que me fornece não o coeficiente de reflexão, mas o módulo desse coeficiente. E, por definição, a taxa de onda estacionária é a razão entre o máximo da tensão e o mínimo. Ou seja, é a razão entre 1 mais módulo de gama zero dividido por 1 menos um módulo de gama zero. E uma rápida conta mostra que aqui está o valor do módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga em função da taxa de onda estacionária, em função da TOI. Ou seja, medir a TOI é uma maneira indireta de medir o módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga. Além disso, se você souber onde ocorrem os máximos ou os mínimos desse envelope, você vem aqui e, sabendo as posições onde eles ocorrem, basta uma delas. Você obtém a fase do coeficiente de reflexão. Ou seja, medindo os valores do máximo e mínimo de tensão e aonde eles ocorrem, te dá não só o módulo do coeficiente de reflexão, como também a fase do coeficiente de reflexão. Então, medir o envelope é uma maneira indireta de medir o coeficiente de reflexão em amplitude e fase. E era desse jeito que se fazia há muitos anos atrás e se faz até hoje quando o sistema, por exemplo, é de muita potência, como em estações de rádio AM. Como é muita potência, não tem aparelho prático para medir diretamente esse coeficiente de reflexão. Você pode medir de maneira indireta através das medidas da TOI, do envelope, melhor dizendo. Alguma pergunta em relação a essa transparência? Não, tranquilo. Então, não se esqueça disso. A TOI te fornece o módulo do coeficiente de reflexão e não o coeficiente de reflexão. Para você conhecer o coeficiente de reflexão, você tem que saber o módulo e também a fase. Então, tem muita gente que erra achando que com a TOI você tira o coeficiente de reflexão. Não é verdade. Esse coeficiente de reflexão, em geral, é um número complexo. Tem amplitude e fase. E fase diferente de zero vai fazer diferença na solução de determinados problemas. Se o seu objetivo é só saber qual o percentual de potência que é absorvido pela carga, aí você só precisa do módulo do coeficiente de reflexão. A TOI é suficiente. Mas se você estiver interessado em outras coisas, como, por exemplo, como casar essa impedância com a linha de transmissão, só o módulo não é suficiente para resolver o problema. Então, dependendo do problema que a gente vai resolver nas próximas aulas, você precisa tanto do módulo do coeficiente de reflexão, como da fase desse coeficiente. Então, só o módulo, às vezes, não é o suficiente para resolver o problema. Outra coisa, em termos de transferência de potência para carga, qual é a situação ótima?
em termos de potência para carga? É. Se eu estou transferindo toda a potência incidente para a carga, o que acontece? A situação ótima é quando Vmax é igual ao Vmin, né? A reflexão é nula, não? Quando a reflexão é nula, quando o gama zero é igual a zero. O módulo dele é nulo. Ou seja, a TOI ótima é quando ela é unitária. Ou seja, não tem batimento. O envelope é uma linha uniforme. A tensão máxima é igual à tensão mínima. Essa é a solução ótima. Não tem onda refletida. Não vai haver onda refletida quando a TOI for unitária. E qual é a pior situação de todas, em termos de transferência de potência para carga? Quando toda a onda é refletida, aí a TOI vai ser zero, né? Eu acho. Não. Não? Eita. Quando você falou correto no início, quando toda a potência é refletida, é Então, quando você tem a pior situação, ou seja, quando o módulo do é um... coeficiente de reflexão é unitário. Ah, tá, é isso. Ah, E ele tá. vai ser unitário quando a TOI é infinita. Infinita? Então, o domínio de valores da TOI é entre 1 e infinito. Entendi. 1 é a situação ideal, módulo do coeficiente de reflexão nulo. E infinito é a situação que a gente não quer de jeito nenhum, módulo do coeficiente de reflexão unitário. Beleza? Então, o domínio de valores da TOI é de 1 até infinito. É diferente do módulo do coeficiente de reflexão. O módulo do coeficiente de reflexão é de 0 a 1. A TOI vai de 1 até infinito. Tá? Então, logo, a TOI é uma maneira indireta de se medir ou de se fornecer para o usuário, né, o módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga, o módulo do gama zero. Então, em determinados dispositivos, como por exemplo antenas, no manual de instrução da antena não é comum, dependendo da antena, tá? Mas nessas antenas mais comuns para você receber, por exemplo, sinal de TV, se enfia lá no telhado da casa ou no topo do prédio, antenas YAG, por exemplo, aquelas espinhas de peixe, parece varal de pendurar roupa. Lá você não vai ver o fabricante fornecendo para você o módulo do coeficiente de reflexão. Ele vai te fornecer a TOI ou, em inglês, o VSWR. E aí vai ser um valor, se tudo correr bem, próximo de 1. Valores típicos, 1,5. Se você fizer as contas, né, depois você faz 1,5 de TOI, dá mais ou menos 95, 96% de transferência de potência para carga. Ou seja, só 4% da potência é refletida de volta. TOI igual a 1,5. É um valor típico de TOI. Quando a TOI é em torno de 1,5, em VHF e UHF, nós estamos muito satisfeitos. Então, alguns exemplos de terminações em linhas de transmissão, cargas, né? E o que acontece com a TOI nessas situações. A gente já viu isso na aula passada, para impedância, para admitância, e se não me engano, para o próprio coeficiente de reflexão. Aqui agora para a TOI. Então, se a linha de transmissão terminar em curto, corresponde a uma impedância de carga nula, é porque nada está sendo transmitido para a carga. O módulo do coeficiente de reflexão vai ser unitário. Então, nesse caso, a amplitude da onda incidente e da onda refletida são iguais entre si. E como o coeficiente de reflexão sobre a carga da linha em curto é menos 1, a diferença de fase é π. Então, isso daqui ó, é um módulo, é um coeficiente de reflexão com módulo unitário e fase 180 graus. É o famoso menos 1. Bom, e aqui você tem o que acontece com a onda de tensão ao longo do tempo. Nessa figura, a carga está nesse extremo, a coordenada S vai aumentando daqui para cá, e como toda a potência é refletida, significa que a TOI vai para o infinito. Então você tem que
o V mínimo é nulo. Se a razão vai para o infinito é porque o denominador está indo para zero. Então você tem uma onda puramente estacionária. E esse é o envelope aqui, ó. O envelope apresenta nulos aqui, ó, nessas posições. Onde um desses nulos de tensão é exatamente sobre a carga, já que é um curto, então ali a tensão é nula. E esses nulos se repetem a cada meio comprimento de onda. A cada meio comprimento de onda, o nulo se repete. E entre nulos consecutivos, um máximo. E entre os máximos consecutivos, obviamente, meio comprimento de onda. Então, sabendo a relação entre o máximo de tensão e o mínimo, a gente obtém automaticamente que essa TOI é infinita e, consequentemente, o módulo do coeficiente de reflexão é unitário. Mas para saber a fase desse coeficiente de reflexão, a gente tem que saber a posição onde esses máximos e nulos ocorrem. E fazendo isso, você vai descobrir que essa fase é igual a π. E aqui está obtida na internet a simulação para esse caso. Então você repara, não sei se dá para mostrar que a figura é pequenininha, você tem uma onda clarinha propagando na direção da carga e outra com mesma amplitude propagando na direção contrária. E aí nesse caso, repara, a soma das duas, a onda resultante, repara como ela não se movimenta nem para um lado nem para o outro. Ela fica oscilando parada, uma onda puramente estacionária. E repara, o máximo ocorre quando as duas ondas chegam em fase, ó. Olha lá. Alguma pergunta em relação a essa transparência? Não, professor, tudo certo. O max e o mínimo deram iguais, né? Igual você tinha falado. Não entendi. Como assim o máximo e o mínimo? O Vmax da. O V máximo é o dobro da tensão, mas É, o V mínimo é zero, ó. Eles não deram iguais. Desculpa. Na verdade, a onda refletida que tem a mesma amplitude. Mesma amplitude, exatamente, da onda incidente. Não, tranquilo. Mas beleza. Próxima transparência é o outro caso onde a TOI é infinita, mas agora repara, você não vai ter mais o mínimo de tensão sobre a carga. Próximo exemplo é a carga infinita, é uma linha de transmissão terminada em aberto. Ou seja, o módulo da impedância da carga resultante, né, equivalente, tende para o infinito. E nesse caso, aplicando nas fórmulas, agora o módulo do coeficiente de reflexão continua unitário, mas a fase é zero. O coeficiente de reflexão é igual a mais 1. E por causa dessa mudança na fase do coeficiente de reflexão, a posição dos máximos e mínimos muda. Repara, agora, sobre a carga, você tem um máximo de tensão. A onda continua puramente estacionária. Aqui não vai haver simulação, porque eu não obtive uma simulação onde aqui coincidisse o máximo de tensão. Tá? Mas é a mesma figura anterior, só que os máximos e mínimos do envelope, na verdade, os máximos e os nulos do envelope vão estar deslocados de lambda sobre 4. Mas é outra situação onde a TOI vai para infinito. Então, repara, saber o valor da TOI não te dá informação sobre a fase. Te dá apenas informação sobre o módulo do coeficiente de reflexão. Para saber informação da fase, você precisa saber localizar em relação à carga, onde estão os máximos e mínimos desse envelope. O caso ideal é aquele onde a carga, a impedância da carga é igual à impedância característica
da linha de transmissão, ZC igual a Z0. Essa é a condição de casamento entre a carga e a linha de transmissão. Nesse caso, o coeficiente de reflexão é nulo. E, consequentemente, a amplitude da onda refletida é nula, não tem onda refletida. Então, aqui está, mais uma vez, o que eu fiz no MATLAB. Como eu não sei fazer animação no MATLAB, eu simplesmente peguei e plotei o gráfico da onda. Nesse caso, só tem onda incidente, para diferentes instantes de tempo. Aí você tem esse borrão aqui, ó. Como só tem onda propagando na direção Z, o envelope é constante. O envelope é constante, é unitário. Nesse caso, o máximo de tensão e o mínimo de tensão têm o mesmo valor. Aqui sim eles têm o mesmo valor. Nesse caso, a TOI é unitária. Se a TOI é unitária, aí você não precisa saber onde estão os máximos e mínimos, até porque eles estão em todos os lugares. Porque se a TOI é unitária, o coeficiente de reflexão é nulo. Então não precisa saber a fase. É nulo, ponto final. Então esse é o caso desejado. Se o teu objetivo é transferir o máximo de potência, o máximo de informação para a carga. Aqui também não vai ter nenhuma animação. Alguma pergunta? Não, professor. No caso mais geral, você vai ter uma determinada carga no final da linha de transmissão, não volta a ser aquela figura que a gente mostrou no início da aula de hoje. Então você vai ter uma onda incidente, uma onda refletida. A amplitude da onda refletida é igual ou menor do que a incidente. E se ela não for igual, você não vai ter uma onda puramente estacionária. Você tem esse batimento, parte da energia é transferida para a carga, ou seja, a onda resultante propaga na direção da carga, mas você tem esse batimento e, consequentemente, a formação, a definição, melhor dizendo, de um envelope. Então, repara, sabendo medir, obter os valores dos máximos de tensão e do mínimo de tensão, você tem o valor do módulo. Você tem a TOI e, consequentemente, o valor do módulo do coeficiente de reflexão. Para conhecer a fase, você vai ter que saber também posição em relação à carga de um mínimo de tensão, pelo menos, ou de um máximo de tensão, tá? E tudo que você precisa para isso é aquela fórmula do envelope que a gente mostrou antes. Só que esses problemas vão ser mais facilmente resolvidos através da carta de Smith. Então a gente vai esperar até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, para resolver problemas de achar, né, a amplitude e a fase do coeficiente de reflexão com o auxílio da carta de Smith. A gente não vai usar a equação anterior do envelope, ela foi só para mostrar esse conceito. Com a carta de Smith, esses cálculos vão ficar muito mais simples, como a gente vai ver a partir da próxima semana. Então, algumas observações para terminar a definição da TOI. TOI varia, já foi dito isso, repetindo, a TOI varia de 1, que é o caso ideal, onde o coeficiente de reflexão é nulo, até o infinito, onde o módulo do coeficiente de reflexão é unitário. Ou seja, nesse caso, toda a potência é refletida. Só uma observação, aproveitando esse comentário, que a gente mostrou dois casos onde a TOI é infinita. É a terminação em curto e a terminação em aberto. Esses são os únicos casos onde a TOI é infinita? O que você acha? Bom, deixa eu pensar aqui. TOI infinita, módulo do coeficiente de reflexão unitário. Ou seja, toda a potência é refletida. Ou seja, se toda a potência é refletida, nada é absorvido. Nada é absorvido.
Você conhece outro tipo de carga que idealmente não absorve potência média? Não, ah, sim, sim. Oi, então, Indutor e capacitor. pronto. Então, repare, cargas puramente indutivas ou puramente capacitivas, ou seja, puramente reativas, também vão produzir uma torre infinita. Também vão produzir um módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga unitário. O que vai mudar vai ser a fase. Por exemplo, o curto tem fase π, o aberto tem fase, o coeficiente de reflexão, né, tem fase zero. Dependendo da carga ser puramente indutiva ou puramente capacitiva, você tem as outras fases entre esse zero e π, tanto para cima, positivas, como para baixo, negativas. Deu para entender? Sim, professor. Uhum. Tá. Então, a onda puramente estacionária pode ocorrer mesmo que um mínimo ou um máximo de tensão não ocorram sobre a carga. A carga em curto ou aberta não são as únicas que fornecem para você essa TOI infinita, essa onda puramente estacionária. Então, observação 2, a fase do coeficiente de reflexão está relacionada com as posições onde ocorrem os máximos e mínimos de tensão. Essas observações vão ser importantes mais adiante, quando a gente resolver os problemas utilizando o ábaco ou a carta de Smith. Mais uma observação da expressão do envelope da onda de tensão que a gente obteve antes. Observe a periodicidade de lambda sobre 2, né? Caso não haja perdas, caso não haja aqui um expoente de E elevado a alfa vezes S, né? Quem está assumindo o envelope por uma linha sem perdas, alfa igual a S, alfa igual a zero. Então, essa periodicidade de meio comprimento de onda, a gente já tinha observado antes, tanto para impedância e, consequentemente, para admitância, como para o coeficiente de reflexão. Então, mesma periodicidade de meio comprimento de onda. Máximos consecutivos estão afastados entre si de meio comprimento de onda. Mínimos consecutivos estão espaçados entre si de meio comprimento de onda. Consequentemente, um máximo e um mínimo consecutivos estão espaçados entre si de 1/4 de comprimento de onda. Se a linha de transmissão apresentar perdas, ou seja, agora um comentário final, só para falar sobre a possibilidade de haver perdas significativas, que é o caso prático, né? Toda linha de transmissão possui perdas. A gente continua definindo a taxa de onda estacionária da mesma maneira, tá? Vai ser o máximo de tensão dividido pelo mínimo de tensão. Só que agora a amplitude, tanto da onda incidente como da onda refletida, elas não são mais constantes. Elas variam com a posição. Na medida em que a onda propaga, a sua amplitude vai diminuindo. Então aqui, ó, na medida em que o S vai diminuindo, ou seja, na medida em que a onda incidente vai se aproximando da carga, esse valor aqui vai diminuindo. Na medida em que a onda refletida vai se afastando da carga, isso aqui vai diminuindo. Então, a gente continua definindo a taxa de onda estacionária desta maneira. Passando tanto no numerador como no denominador, passando o termo da onda incidente para fora em evidência, a gente consegue reescrever isso desse jeito. E se lembrarmos da aula passada, esta daqui é a definição do coeficiente de reflexão, variando com a posição. O coeficiente de reflexão varia com a posição. E se houver perdas, o módulo, inclusive, varia com a posição. Ou seja, se houver perdas, a TOI ela varia com a posição. A TOI depende da posição. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas isso está muito esquisito.
Então, eu vou te propor o seguinte problema. Imagina que você tem um transmissor, na outra ponta uma antena. E você liga esse transmissor até a antena com um cabo coaxial de 2 quilômetros. Estou exagerando, só para ficar bem claro o que eu quero dizer. 2 quilômetros de cabo coaxial. E esse cabo pode ser muito bom, mas ele apresenta perdas. O que vai acontecer com a onda incidente na medida em que ela propaga do gerador até a carga? Pergunta. Você pode me dizer? Você pode repetir isso, rapidão, só para... Quando você tem uma linha de transmissão com perdas, o que vai acontecendo com a onda incidente que vai do gerador até a carga na medida em que ela se propaga ao longo da linha? Linha com perdas. O que vai acontecendo com a amplitude? Não, a amplitude vai caindo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar na carga. Quando chega na carga, parte da energia é passada para a carga e parte é refletida. Aí ela vai ter que propagar de volta até o gerador, lá no início. O que vai acontecendo com essa amplitude da onda refletida, na medida em que ela propaga ao longo da linha? Ela cai também, né? Vai caindo, vai caindo. Quando chega lá no gerador, se você tiver um aparelho para medir quanto foi e quanto voltou, o que você acha que vai acontecer? Qual é a conclusão que você vai tirar? Pode ser que volte zero. Nada. Não volta nada, né? Não volta nada. Aí você vai falar assim, nossa, quanto vale a toy? Naquela posição. Naquela posição, a toy ela vai valer quando o coeficiente de reflexão é zero. Então Exatamente. Vai valer 1. A toy, quanto mais afastado você estiver da carga, numa linha de transmissão com perdas, a toy tende para 1. Exatamente. Então você viu que você tem que tomar cuidado quando você mede a toy. Você não pode medir a toy em qualquer posição. De preferência, tem que medir essa toy o mais próximo possível da carga. Ou conhecer os parâmetros da linha de transmissão em questão e compensar na posição em que você está. Então, repara, você ter uma toy unitária não significa que foi tudo para carga. Pode ser que a maior parte da potência tenha sido dissipada na própria linha de transmissão. Tá? Então, isso aqui é só para dizer o seguinte, quando você tem perdas, não só o módulo do coeficiente de reflexão, mas como a própria toy varia com a posição. Tá? Então, observação, numa linha de transmissão com perdas, a toy diminui com a posição S. Eu acho que o exemplo que eu dei demonstra isso com clareza, né? Quanto mais afastado você estiver da carga, mais próximo de 1 vai tender a toy. Lembrando que a toy é um valor real, é um escalar real, não é complexo. Então, essa toy tende monotonicamente para 1 na medida em que nos afastamos da carga. Ou seja, para caracterizar direito a carga que você tem no final da linha de transmissão, você tem que medir essa toy o mais próximo possível dessa carga. Lembrando que caracterizar a carga é a mesma coisa que caracterizar o coeficiente de reflexão. Eles estão relacionados entre si. Perdão, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Então agora a gente vai começar a pensar na solução dos problemas envolvendo as linhas de transmissão. A gente já definiu onda de tensão, já definimos onda de corrente, já mostramos que um meio de VI conjugado é a mesma coisa que calcular o fluxo do vetor de Poynting através da seção reta da linha de transmissão. Aprendemos a representar tanto a impedância característica da linha como a constante de propagação através dos parâmetros de circuito do quadripolo equivalente, o R, o G, o L e o C. Definimos impedância, admitância, coeficiente de reflexão, TOI. Então agora está na hora de resolver problemas, tá?
a gente, na verdade, vai resolver a maioria dos problemas usando a carta de Smith, porque a carta de Smith não só simplifica a solução do problema propriamente dito, como ajuda a visualizar a solução do problema. As fórmulas de linha de transmissão, elas não são complicadas, não tem raiz quadrada, não tem derivada, mas tem tangente, tem cosseno, às vezes aparece no denominador. Então, às vezes, você tem que fazer umas contas mais elaboradas e você perde um pouco a figura geral do problema. Com a carta de Smith, se tudo correr bem, isso vai sumir, você vai conseguir visualizar melhor e resolver mais rápido os problemas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que começar a preparar a solução desses problemas, e é isso que a gente vai fazer nesta sessão, que vai ser terminada na próxima aula, no início da próxima aula, que é montar as equações, montar o problema que a gente quer resolver. E, essencialmente, aqui nesse curso, eu me dedico mais à transferência de potência. No fundo, é transferência de informação de um gerador para a carga. Por exemplo, esse gerador pode ser um transmissor, um rádio, ligado a uma antena. Se um dia você fizer a matéria de antenas, você vai ver que a gente pode caracterizar a antena por uma impedância, usando a notação fasorial, né? É uma impedância que varia com a frequência, mas, enfim, para uma certa frequência, você tem lá um valor de impedância, e para aquela frequência, ou para o centro do canal, você faz o cálculo e tenta fazer o melhor casamento possível desse sistema, de maneira que o máximo de informação seja radiada por aquela antena. Tá? Então, esse o objetivo aqui, saber como calcular a potência transferida para uma carga no final de uma linha de transmissão, com ou sem perdas, com perdas pequenas ou com perdas grandes. As fórmulas que vamos mostrar aqui, elas são gerais, tá? E aí, vamos tomar cuidado, lembrando que nós vamos ter que fazer cálculos não apenas sobre a carga, onde o S é igual a zero, mas também vamos ser obrigados a fazer cálculos deste lado, onde S é igual a L. Porque se a linha tiver perdas, a potência que atravessa esta seção reta vai ser diferente da potência que atravessa esta outra. E para achar a potência que vai para a carga, a gente tem que saber exatamente a potência que atravessa esta seção reta aqui, ó. Porque a potência que atravessa esta seção reta é a potência dissipada na carga e também na linha de transmissão. Esta potência só vai ser igual a esta se esta linha de transmissão não tiver perdas. Se o Z0 e o K forem puramente reais. Só que na prática, toda a linha tem perdas. Então, nós vamos aprender aqui como fazer o cálculo completo, válido para essas situações. Então, quando estivermos falando de tensão e corrente sobre a carga, em S igual a zero, nós vamos usar essa notação aqui, ó, I de zero e V de zero. E quando estivermos falando de tensão e corrente nos terminais do gerador, I de L e V de L. Alguma pergunta em relação a essa figura? Não, pessoal. Tranquilo? Então, primeiro, calcular a potência média fornecida pelo gerador para essa coisa toda aqui, ó. Lembra que o gerador é cego. O gerador não enxerga nada, ele é cego. Ele está vendo alguma coisa chupar potência de dentro dele. Então, para ele, o que você tem aqui, ó, é uma impedância equivalente. Uma impedância equivalente que representa tudo isso daqui. E, por definição, o que é impedância? Qual é a definição matemática da impedância? Definição matemática. O que é impedância? Existe uma impedância? Se você for no armário, você acha uma impedância? Dentro do armário, em cima do armário, debaixo do armário, você vai achar uma impedância? Lá no laboratório do tio Porfírio? Eu ia vai ter uma impedância lá? Eu ia falar que você pode modelar o armário como impedância.
impedância, mas... Você Não, acha uma impedância numa caixinha? Não, impedância é um fasor que representa a razão entre dois fasores. A impedância é a razão entre o fasor tensão e o fasor corrente. É um conceito matemático, é um fasor, é um número complexo. Então, a impedância que esse cara enxerga é simplesmente a razão VL sobre IL. E aí você descreve isso, né, matematicamente, graficamente, através de um circuito equivalente. Ó. Esse ZL nada mais é do que a razão entre VL e IL. É uma figura para ajudar você a montar as equações e resolver o problema. Porque você sabe que se você calcular 1/2 de VI conjugado, você acha a potência que passou daqui para frente. Essa é a física. 1/2 de VI conjugado é a potência que passa pela superfície daqui para frente, ó, atravessa a superfície. Neste circuitinho, 1/2 de VI conjugado é a potência média, né, fornecida para esta carga, para essa impedância. E assim, com isso, você troca, né, momentaneamente a teoria eletromagnética por uma teoria simples de circuito. Teoria de circuito é um caso particular da teoria eletromagnética, muito mais simples. Deu para entender ou não? deu sim, professor. E aí, agora acabou. Agora sei lá, circuitos 1, circuitos 2. Então, esta é a potência, não é a potência transferida para a carga, é a potência transferida para essa coisa toda aqui, ó. Esse conjunto todo. É simplesmente, no caso, estamos interessados em potência média, né, potência ativa. Se tivéssemos interessados em potência complexa, potência ativa e reativa, para fazer as devidas comparações, aí era só tirar esse real fora. Mas se o teu interesse é só a potência média, a potência ativa, média, então é real do meio de VI conjugado. Mas aonde? Nesta posição que a gente definiu como sendo S igual a L. Agora é matemática, teoria de circuitos, né? Você pode substituir este cálculo por este aqui, ó. Você troca o V por I dividido por Z vezes I, perdão, Z vezes I, mas que Z? Este daqui, ó, ZL. E aí você sabe que I multiplicando I conjugado é módulo do I ao quadrado, que por ser real pode passar para fora aqui desse operador. Então você pode substituir este cálculo por esse, ó. Ou seja, aqui é mais interessante usar o conceito de impedância. Sabendo o módulo da corrente, o problema está resolvido. E se você quiser obter essa corrente dos parâmetros que aparecem nesse circuito equivalente, você sabe que esta corrente é igual à tensão de circuito aberto VG dividida pela soma dessas duas impedâncias aqui, ó. Então, repara, se você conhecer as características do gerador e quanto vale a impedância equivalente na posição S igual a L, o problema de calcular a potência está resolvido. E o mais bacana, fazer esta conta é a mesma coisa que integrar o fluxo do vetor de Poynting através da seção reta da linha de transmissão neste ponto, nesta posição. Como é que você sabe disso? Porque você sabe que isso é igual a 1/2 de VI conjugado. Fim de papo. Quem é o Z na posição S é igual a L. A gente viu da aula passada é a definição da impedância. Não confundir isto com a impedância característica da linha de transmissão. A impedância característica é a relação entre onda de tensão e onda de corrente incidente ou refletido. Aqui são as ondas de tensão completas. A onda completa de tensão, incidente mais refletida, e a onda de corrente completa, incidente mais refletida. Que assim você já tem o fluxo que leva em consideração o que entra e o que sai. Porque você tem onda refletida. Então esse cálculo já te dá a média. E como
o que volta é sempre menor do que o que vai, lógico que esse fluxo aponta na direção da carga. Esse é o cálculo que você precisa fazer, sem levar em conta campo elétrico, campo magnético, vetor de Poynting. Se você conhece a carga que você tem no final da linha, a impedância característica dessa linha, a frequência e as características do dielétrico da linha, ou seja, o K, e o tamanho da linha, é só fazer as contas e você tem a potência média que o gerador fornece para esse conjunto, linha de transmissão mais carga. Alguma pergunta? Não, pessoal, tranquilo. Beleza? Então, cuidado, isso aqui é um circuito equivalente que ajuda você a montar o problema, tá? Na verdade, isso daqui é tudo isso daqui. Sim, sim. Uhum. Então, esse negócio que eu chamei de P de LT mais EC é a potência média fornecida para o conjunto linha de transmissão mais carga. Se a linha de transmissão não for dissipativa e, consequentemente, se o Z0 e o K forem puramente reais, então esta potência que você calcula aqui é a mesma daqui, ó, porque no meio do caminho não há dissipação, não há perda. Então, da conservação de energia, a potência que atravessa, o fluxo que atravessa essa superfície, essa seção reta da linha de transmissão, vai ser o mesmo aqui desse lado, ó. E aí a conta acabou, você não precisa fazer mais conta nenhuma. O problema está resolvido. Agora, se houver perdas, a potência que atravessa esta superfície, esta seção reta, é maior do que esta. E aí você vai ser obrigado a calcular não só a potência nesta posição, mas aqui também. A potência nesta posição te dá exatamente a potência passada para a carga. E a diferença entre as duas te dá a potência dissipada na linha de transmissão. E olha que bacana, esse cálculo já leva em conta não só a onda incidente, como a onda refletida, já leva em conta tudo. Beleza? Agora, eu vou fazer uma observação que eu nem devia fazer, tá? Mas como isso já apareceu trocentas vezes em provas, eu já vi aluno, por exemplo, eu dou uma questão na prova, digo, ó, uma linha de transmissão sem perda nenhuma. Linha de transmissão ideal. Aí eu dou os dados do gerador, dou os valores do Z0, do K, dou o tamanho L, dou a impedância, e a pergunta é: calcule a potência dissipada na carga. E tem aluno que calcula usando isto daqui, ó, como se Z0 fosse uma impedância, uma carga, como se Z0 fosse uma carga. Resolve este circuito daqui, e obviamente que no final, quanto que ele vai levar na questão? Z0. Não, só o zero do Z0. Ele vai levar um zero, tá certo? Então, não cometa esse erro, tá? Isso daqui, ó, não é uma carga, não é uma... Isso aqui é uma representação gráfica da linha de transmissão, tá? E isso varia com a posição. Então, você tem que fazer o cálculo no local. Por exemplo, potência fornecida pelo gerador. É no local do gerador. Potência passada para a carga. É no local da carga. Se não houver perdas, o cálculo vai ser o mesmo. Então, basta fazer este. Mas isto daqui não é igual a isso. De jeito nenhum. Tranquilo? Nem quando a frequência tende para zero é igual a isso. Quando a frequência tende para zero, simplesmente, ó, você tira esse cara fora, é só isso daqui, ó, sem o Z0. É como se a carga tivesse diretamente ligada nos terminais do gerador. Tá certo? Então, isso aqui não vale nem quando a frequência tende para zero. Isso aqui está totalmente errado, completamente errado. Isso está errado, inclusive se a linha estiver casada, a carga estiver casada com a linha. Isso aqui é completamente equivocado, completamente errado. Isso é total falta de atenção. Alguma pergunta em relação a essa observação? É tipo assim,
É, é falta, é errado, mas às vezes eu acho que eu entenderia o motivo de colocar assim, que às vezes não Ou precisa. seja, ou é a falha do professor não explicar direito, ou é a falha do aluno não prestar atenção e não ler, por exemplo, o livro-texto. Uhum. É. Transparência até podem estar ruins, mas o livro-texto é bom, pô. Não pode cometer esse tipo de erro de jeito nenhum, pô. Ah, não. Tranquilo? Não, beleza. Tranquilo. Então, prosseguindo. Essa observação foi um parênteses, só porque eu me lembrei, né, que volta e meia um desavisado resolve desse jeito. E volta e meia resolve, não é um em 20 anos, não, é um a cada 2 anos. Então, a gente observa que para a máxima transferência de potência, independente da linha de transmissão ter perda ou não, você já tem que transferir a máxima potência aqui, ó, do gerador para aquele conjunto. E da teoria de circuitos, você sabe que para fazer a máxima de transferência de potência média, né, para esta carga representada aqui por esta impedância, o que tem que acontecer nesse circuito equivalente aqui? Um tem que ser igual ao outro, né? E se eles forem complexos? Aí eles têm que ser o complexo, um tem que ser o complexo conjugado do outro. Isso. Então, como geralmente isso daqui é um valor complexo, a gente vai escrever desse jeito. Embora você não esteja totalmente errado. Porque na prática, um bom gerador em RF, eu acredito que o mesmo ocorra em frequências mais baixas, né? Um bom gerador tem que ter uma impedância interna equivalente puramente real. Por exemplo, se você lembrar do laboratório de comunicações, você fez laboratório de comunicações? Então, uhum. Tá. Você deve lembrar que, por exemplo, o analisador de espectro tinha uma impedância interna de 50 ohms. Sim. Uhum. 50 ohms, por motivos históricos, né, é o valor típico utilizado em dispositivos, principalmente VHF e UHF. Mas, de uma maneira mais completa, matemática, a gente diz que a impedância dessa carga equivalente que temos aqui, tem que ser a impedância tem que ser o complexo conjugado do ZG. Ou seja, se o ZG for real, o ZL tem que ser real com o mesmo valor do ZG, tá? Aonde o ZL, como já foi mostrado antes, é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, se isso for verdade, nós vamos conseguir transferir a máxima potência para o conjunto linha de transmissão, carga. O problema, como está mostrado aqui na figura, é que ZL varia com a frequência. Então, vamos lembrar que isso aqui, o foco aqui da aula não é para dispositivos ou sistemas de transmissão de energia elétrica. Isso aqui são dispositivos voltados para comunicação. E em comunicação, o sinal transmitido ele ocupa uma faixa de frequência. Em geral, nem sempre, mas em geral, é uma portadora modulada. Ela não tem uma única componente espectral. O sinal tem várias componentes espectrais. E quanto mais banda larga for o sinal, pior o problema. E repara, como o tamanho L da linha de transmissão é fixo, uma vez que você vai com a tesoura e corta a linha de transmissão, esse L não vai ficar variando com a frequência, ele é fixo. O K varia com a frequência, ele depende de ômega. Consequentemente, para cada frequência, para cada componente espectral, um ZL diferente. E no final, isso dificulta não só o casamento de impedância, como provoca, né, se for um negócio muito exacerbado, vai acabar provocando distorção no sinal que chega até a carga. Já que cada frequência vai possuir uma eficiência de potência diferente. Então, se essa eficiência variar muito, isso vai distorcer totalmente o sinal que chega na carga. O que a gente pode fazer para minimizar essa variação de ZL com a frequência? Ó, a fórmula está aqui. Ó. O que fazer
para minimizar a variação de Z de L com a frequência, com K. A única coisa que esse fator da tangente tem que tender para zero, né? Mas aí, como é que ele vai tender para zero? Nossa, aí tem que ver lá no K. Cada K é uma frequência diferente. Você talvez consiga isso para um K, para uma frequência. Mas e para as outras? Ah, tá. Então você tem que mexer no L. O L é fixo. Então Você pode até mexer no L e conseguir fazer que, para uma certa frequência, a tangente dê zero, ou unitária, enfim. Ah, não, mas se você fala? tiver um fator. Não. Se você tiver um fator de amortecimento muito alto, esse K aí vai. A parte da frequência dele vai tender. Vai ser. Ah, sei lá. Não sei. Aqui, ó. Aqui, ó. A resposta aqui, ó. ZC tem que. ZC igual a Z0. Eu tô vendo aqui. Se você conseguir, o que não é trivial, porque na prática a carga também vai variar com a frequência. Mas repara, você ter uma coisa que já varia com a frequência e outra que também varia com a frequência, aí piora ainda mais. Então, o correto é tentar fazer da melhor maneira possível o casamento da carga com a linha de transmissão. E eu queria chamar a atenção aqui, ó, porque neste circuito equivalente, o casamento é um igual ao conjugado complexo do outro. Por motivos, você mesmo respondeu, porque você já viu isso antes, da teoria de circuitos. A gente não vai repetir as contas necessárias aqui, tá? Lógico, se o ZG for real, vai acabar um igual ao outro. Mas aqui, ó, é diferente. Isso daqui vem desta relação. Isso aqui vale, inclusive, quando eles forem complexos. Mesmo quando eles forem complexos, o casamento da carga com a linha de transmissão é fazer o ZC igual a Z0. Se isso for possível, então repara, você no final vai ter ZL igual a Z0, não depende de L, consequentemente não depende de K vezes L. Não variando muito com a frequência. Esse muito é porque na prática o ZC varia com a frequência. Então isso daqui não vai ser possível para toda a faixa de operação. Aí você tenta fazer o melhor possível. Se a faixa for estreita, geralmente tentando o casamento para o meio da faixa de operação é quase que suficiente para resolver o problema. Vai depender muito da antena ou do dispositivo que você tiver do outro lado. Matematicamente é isso que você precisa. Então, completando essa transparência, esse comentário geral. Logo, a situação ideal é a seguinte. Esta é a situação que você deve buscar na hora que você vai na farmácia comprar esses equipamentos, né? O gerador, a linha de transmissão, a carga, é fazer com que a impedância da carga seja igual à impedância característica da linha de transmissão, que, se isto for verdade, vai fazer com que a impedância que chega equivalente, que chega lá no gerador, no transmissor, seja constante, igual a Z0, e, consequentemente, você vai forçar isso a ser o conjugado complexo do ZG. Como, idealmente, né, numa linha sem distorção, você consegue fazer o Z0 real, então significa que o gerador também vai ter uma impedância real e, na pior das hipóteses, você vai forçar a barra para comprar o gerador, o transmissor e a linha de transmissão com a mesma impedância característica. E se tudo correr bem, conseguir uma carga ter um valor parecido com essa impedância característica. Em outras palavras, você, em VHF ou HF, essa impedância interna de gerador geralmente é 50 ohms. Então, se você tiver um gerador, um transmissor de 50 ohms, você não vai comprar um cabo coaxial de 75 ohms. Você vai comprar um cabo coaxial de 50 ohms. Entendeu? Sempre comprar o cabo coaxial ou a linha de transmissão, enfim,
com a mesma impedância característica, com impedância característica, com o mesmo valor da impedância interna do gerador. E comprar um dispositivo que esteja mais ou menos casado para aquela impedância de referência. No caso, a impedância Z0. E, logicamente, que tudo isso junto com uma linha de transmissão com o mínimo de perdas possível. Idealmente, sem perdas. Mas sem perdas, isso não existe. Toda linha de transmissão tem perdas. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Não, a essa não, mas eu tenho em relação a outra, mas deixa pro final. Não. Fala agora. Não, é naquele slide lá que você falou que muita gente comete erro e tal. Vamos, qual deles? Fala para mim. O anterior. Espera aí. Esse daqui. Pronto. Isso. Tipo assim, eu meio que, como eu não vim na última aula, eu tava tentando achar aqui nos slides tipo assim, uma explicação por que isso é tão errado. Porque, na verdade, a impressão que eu tive é que isso pode fazer um pouco de sentido, porque a impedância, não, se bem que não. A impedância característica não define a relação entre a tensão e a corrente intrínseca da linha. Essa impedância é zero. Ela define a relação entre tensão e corrente quando a onda de tensão e corrente propagam na mesma direção. Então, por exemplo, Z0, por definição, é a razão entre o V0 mais e o I0 mais. E nós mostramos que é igual também a razão menos V0 menos dividido por I0 menos. Beleza? Então, repara, mas isso não é a onda de tensão total dividido pela onda de corrente total. Ou seja, isso daqui não é a impedância. É uma relação entre fasores que tem dimensão de impedância. Sim. Mas por exemplo, se fosse uma onda plana propagando no espaço livre, a relação entre a amplitude do campo elétrico propagante, né, e do campo magnético é o eta, que é a impedância intrínseca do espaço livre. Isso significa que a onda propaga e tem dissipação? Se o eta for real, se o meio não tiver perdas, tem dissipação? Se o meio não tiver? Por exemplo, o vácuo, uma onda plana propagando no vácuo, mas a impedância intrínseca do vácuo não é zero, é 120 pi-ohms. Entendeu? Então, isso é uma relação que, no fundo, tem a ver entre a relação do campo elétrico e do campo magnético, junto com a geometria da linha, que propaga nessa linha de transmissão. É uma relação entre essas grandezas, mas não significa uma impedância de uma carga. Isso aqui não representa uma carga. Entendi. Isto representa uma carga. Entendi. Isto representa uma carga. Isto daqui não. Entendi. Mas é porque a minha dúvida é porque, tipo assim, depois você mostrou o circuitinho que tem ZG e ZL. Certo? Antes, né? E o ZL, querendo ou não, pois é, o ZL aí, ele é meio que... Ele inclui esse fator Z0, né? Sim, inclui. Entendi. Que, por sua vez, lembra que o Z0 inclui o eta. Isso. Porque esse Z0 depende da geometria e também do dielétrico que forma essa linha. Então, no fundo, aqui também tem o eta, tem as dimensões da linha. Pois é, então, se você for escrever esse circuitinho aí, ZG, só VG, ZG e ZC, tá errado também, né? Não entendi, não entendi essa última pergunta. Porque, se você escrever esse circuito, igual, a tensão aí, VG, a impedância ZG e a impedância ZC, sem o ZL, também tá errado, né?
Sim, está errado. A não Ah, ser, beleza. a não ser em um caso particular. A não ser que ZC e Z0 sejam iguais. Repara, se ZC e Z0 forem iguais, esse termo entre colchetes vale 1. Sim, aham. Não, E beleza. aí, o ZL é o próprio Z0, que é igual a ZC. É Aí, a nesse situação que a caso, o gente quer, ZL né? seria igual a ZC. Só É, nesse caso. entendi. Só nesse caso. É. Mas pensando em Ou, termos gerais, não, entendi. ou talvez agora isso te ajude. Imagina que você está lá no laboratório com o tio Lene, lá no laboratório, ou com o Severo, lá no laboratório, ou com o Porfírio, com o Paulo, lá no laboratório de eletrônica, de circuitos, ou com o Pedro, beleza? Aí ele fala assim, ó, põe esse sinal desse gerador, você vai colocar em 1 MHz, ou até mesmo o laboratório lá de comunicação, 1 MHz, ou seja, 10 elevado a 6 de frequência. Só que a velocidade da luz, se fosse no vácuo, é 3 elevado a 8. Vocês têm um comprimento de onda aí da ordem de 300 metros. 300 metros. O protoboard tem quantos metros? 30 centímetros, sei lá. Então, quanto vai valer o KL para aqueles circuitos que você monta no protoboard? Um valor muito. Muito. Ah, eu ia falar pequeno, mas é difícil. Isso, exato. KL é praticamente zero nessas condições. E tangente de zero é praticamente zero. Uhum. Zero. Ou seja, você tem. Quanto É, vai você valer a carga aqui? tem que ter L igual a CC. Pronto. Então, existem duas condições para isso que você falou ser verdade. Ou você consegue o casamento de impedância, e aí, idealmente, matematicamente, isso vale para qualquer frequência, ou então a frequência é tão piquititinha, tão piquititinha, tão piquititinha, esse KL é praticamente nulo, e aí você tem que isso tudo aqui é como se fosse dois fios chegando lá no teu resistor, lá no protoboard. É isso. E aí você chega na teoria de circuitos, quando a frequência tende para zero. Deu para entender? Deu sim, pessoal. Mas quando o KL não é desprezível, em frequências mais elevadas, aí até o comprimento da ponta de prova, aqui, a ponta de prova é ligada lá no osciloscópio ou no analisador de espectro através de um cabo coaxial. Aquilo ali é um cabo coaxial, aquele cabinho. Repara que quando o professor pede para você medir a tensão e a corrente, ou no caso a tensão, né? Usando a ponta de prova com o osciloscópio, em nenhum momento ele fala assim, ó, mede o tamanho do cabo e leva isso em consideração. Porque ali a frequência é tão baixa que esse tamanho L multiplicado por K é zero. Então a tensão que você mede aqui é praticamente a mesma aqui que chega no osciloscópio. Agora, se aquilo ali fosse se estivesse trabalhando com sinais em micro-ondas, o valor que chega no osciloscópio teria que ser um osciloscópio especial. Seria totalmente diferente do valor que você realmente quer medir. Só que você não vê isso nos laboratórios que você frequenta, porque em todos eles a prática é sempre com frequências baixas, de tal maneira que o comprimento de onda é da ordem de dezenas de metros ou mais. Mas se Entendi. tivéssemos um laboratório de alta frequência, onde o comprimento de onda fosse da ordem de centímetros, aí tudo isso ia importar. Os cabos teriam que ser especiais, você teria que calibrar antes, justamente para levar em conta o tamanho dos cabos, as medidas ficam mais difíceis e por aí vai. Os equipamentos ficam mais caros. Isso aí deve ser difícil mesmo. Beleza ou não? Beleza, pessoal. Perdão pelo atraso aí na aula. Não, que isso. Que a sua dúvida provavelmente é a dúvida dos demais, né? E agora está Posteridade aí. gravado, fica para a posteridade, enquanto o YouTube existir. É, mas é até legal, inclusive, esse negócio de gravar aula. É, a não ser quando eu fungo de vez em quando.
Ah, não, é. Vamos nessa? Bora. Cuidado com isso, ó. Nunca faça isso. Isso aqui é sempre errado. Sempre, ó, repara, inclusive naquilo que a gente acabou de falar. Mesmo quando a frequência tende para zero, o circuito não é esse. Exatamente. Isso aqui está É 2 e 0. completamente errado. Em qualquer situação, em qualquer ângulo que você olhe para o problema, isso aqui vai estar sempre errado. Nunca faça desse jeito. Isso aqui não é uma carga. É uma relação que tem dimensão de impedância. Por isso a letra Z. Enfim, mas a gente podia dar outra letra para isso. Talvez a maneira de eu desenhar é que não esteja boa. Talvez se eu não colocasse isso aqui, entendeu? Se eu arrancasse o Z0 e o K da figura. Às vezes é isso que atrapalha a pessoa. Eu não sei. Não, mas, tipo assim, mas se você saber. Não. Não sei, enfim. Se você estuda e presta atenção, você não vai errar. É isso que você quer dizer, né? Não. Não, eu não garanto, não, mas enfim, eu acho que esse desenho aí de cima dá para entender que esse Z0 também ele tá, perdão, ele tá de uma certa forma indexado ao L. Então, Pronto, beleza. Então você tem uma desculpa boa aí. tá bom. Perdão. Então, só relembrando, né, o comentário que foi feito, a gente parou aqui, né? Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Não, não. Aí ficou tranquilo com a dúvida que eu tirei antes. Tá Então, legal, beleza. Então, mas infelizmente, na prática, toda a linha de transmissão tem perdas. E se ela está sendo usada, em particular, né, usada para transmitir informação de um lado para o outro, é porque o tamanho dessa linha, desse cabo, ele é comparável ao comprimento de onda ou até maior, ou até bem maior. Então, essas perdas, mesmo que sejam localmente baixas, elas vão se acumulando ao longo da linha de transmissão. Então, elas têm sempre que ser levadas em consideração. Não só as perdas no dielétrico, como também as perdas no condutor. Então, infelizmente, na prática, a potência que a gente calculou antes não é, na prática, a potência que a gente vai entregar para a carga. Ela só é igual na situação ideal. Mas como toda linha tem perdas, nós somos obrigados também a fazer o cálculo na posição S igual a zero. Então, havendo perdas, temos que fazer o cálculo também em S igual a zero. E aí é um pouco mais chato. É um pouco mais chato do que o cálculo anterior. Então, o conceito é rigorosamente o mesmo. A potência entregue à carga continua sendo o meio, parte real, de um meio de VI conjugado. Mas agora é a tensão e a corrente calculadas aqui, ó, em S igual a zero. Que, por sua vez, se você preferir, é dado pelo módulo do I ao quadrado sobre 2, vezes a resistência associada a esse ZC. O ZC você conhece, o que a gente não conhece, por enquanto, é o valor da corrente quando S é igual a zero. Na hora que você calcular isso, acabou o problema. É só substituir os valores e aí você vai ter a potência não só em S igual a L, como em S igual a zero. E a diferença entre esses valores vai ser a potência dissipada na linha de transmissão. E esse cálculo já leva em conta tudo, ou seja, a onda que fica aqui dentro vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bom, para calcular o I0, vamos relembrar. O V0, por definição, é a tensão total quando S é igual a zero. Então as exponenciais somem e ficam só as amplitudes V0 mais e V0 menos. E se você passar o V0 mais para fora em evidência, a razão V0 menos sobre V0 mais é o coeficiente de reflexão sobre a carga. E aí você faz algo parecido para a corrente na posição S igual a zero. Substituindo o V0 mais e o V0 menos pela relação entre as amplitudes da tensão, desculpa, eu falei bobagem. Substituindo o I0 mais e o I0 menos pela relação entre as amplitudes da onda de tensão e a impedância característica da linha de transmissão. Isso aqui não é uma carga, representa a relação entre as amplitudes da onda de tensão
e da onda de corrente. Por causa do sinal trocado, aqui aparece 1 menos gama zero. E aqui está a definição de gama zero. Tudo isso aqui a gente viu na aula passada, essa definição do coeficiente de reflexão. Se houver casamento de impedância, lá, o coeficiente de reflexão é igual a zero, todos os problemas estão resolvidos. Mas não havendo, temos que fazer o cálculo. Então, para se obter as amplitudes V0 mais e V0 menos, a gente volta, momentaneamente, a gente volta lá atrás, porque tem informação lá atrás. Então, a gente volta na posição S igual a L, e naquele circuito equivalente que a gente usou no início dessa sessão, nós temos uma informação lá. Lá, a onda de tensão, ó, aqui é exponencial, ela aparece de novo com S igual a L. E passando a onda de tensão incidente para fora em evidência, a gente consegue reescrever desse jeito. Onde, mais uma vez lembrando, a razão entre a onda de tensão refletida e a onda de tensão incidente é o coeficiente de reflexão naquela posição. Acontece que, usando esse circuito, ó, nós temos aqui um divisor de tensão. Então a gente consegue representar essa tensão naquela posição usando esse divisor de tensão. Então, sem mais delongas, isso daqui é igual a VG vezes ZL dividido por ZG mais ZL. É o divisor de tensão. Em outras palavras, igualando esses dois termos aqui, ó, nós vamos ter uma fórmula para o V0+, que é uma informação que a gente precisa para resolver o problema. Ou seja, eu igualei isto daqui a isto daqui, só que substituindo o ZL por esta relação. E aí, passando uns termos para um lado, outros termos para o outro, nós temos uma expressão para o V0+. Aí você vai falar assim, nossa, coisa horrorosa. Mas eu tinha um professor que falava assim, mas pelo menos tem solução. Os piores problemas são aqueles que não possuem solução. VG é conhecido, Z0 é conhecido, KL é conhecido, o coeficiente de reflexão na posição L é conhecido. Então você tem todos os valores aqui necessários e você obtém o valor desse fasor V0+. Como você conhece a carga do outro lado... Opa, a carga não está aqui não. Como você conhece a carga do outro lado, você conhece o gama zero e você sabe que gama zero é a razão V0- sobre V0+. Então, uma vez obtido o V0+, automaticamente você já tem o V0-. E o problema está resolvido. Por quê? O I0-, a corrente lá em cima da carga, tá relacionada, a gente viu na transparência anterior, está relacionada com isso daqui, ó. Aí tudo que a gente fez aqui foi substituir esta expressão do V0+ aqui dentro. E reescrevemos desta maneira. Ou seja, esta é uma possível equação para você calcular o valor da corrente sobre a carga. E uma vez calculado o valor da corrente sobre a carga, você calcula a potência que é fornecida a essa carga. Tá? Antigamente era mais difícil fazer essas contas. Hoje em dia, com o MATLAB, com as calculadoras mais avançadas, que trabalham com facilidade, com grandezas complexas, vocês programam isso fácil, obtêm os valores rapidinho, tá? Eu já passei um pouco da hora, então eu vou parar a aula aqui. Faltou um comentário, mas como é um comentário importante, eu não quero falar rápido. Eu quero falar devagar, quero falar sobre ele devagar, que é a próxima transparência.
ou as duas próximas transparências. Aí a gente resolve um problema simplesinho de cálculo de potência utilizando essas equações, e aí finalmente, do meio da próxima aula para frente, a gente começa a falar sobre a carta de Smith. Alguma pergunta em relação a essa transparência? Não, professor. Tudo certo. Tranquilo? Então, lembrando que o Kaique, que vai assistir depois a aula, segunda-feira é feriado. A gente não vai ter aula na segunda, a gente volta a ter aula na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro. Tá bom?